Existe um alimento que atravessou séculos de silêncio. Não um prato, não uma receita, mas uma prática simples, que nutre a lembrança de quem você realmente é. O segredo alimentar do despertar não é um ingrediente externo. É um convite para alimentar a consciência. Se você já sentiu, mesmo que por um segundo, que há algo dentro de você que espera ser reconhecido, então fique comigo. Vou te mostrar 3 alimentos, 3 práticas curtas e seguras, que funcionam como um cardápio para essa reavivação interior. Antes de irmos adiante, faça um gesto pequeno. Sente-se com os pés apoiados no chão. Permita que os ombros relaxem um pouco. Inspire por 4 tempos, segure por 2, expire em 6. Apenas isso. Agora. Sinta o corpo responder à respiração. Se essa pequena mudança já mexeu com algo, anote isso. E se, ao ouvir estas palavras, houver um sinal de identificação, escreva reconhecimento nos comentários. Um simples sinal de que este alimento ressoa com alguém. Agora vamos continuar. Para entender por que este ensinamento foi mantido na penumbra, precisamos voltar a um momento histórico que poucos conhecem em detalhe, mas que mudou o curso das histórias espirituais. No meio do século XX, em uma região do Egito, foram encontrados manuscritos que haviam sido escondidos por séculos, uma biblioteca de textos que hoje chamamos, de forma geral, de Nag Hammadi. Entre esses escritos está o chamado Evangelho de Felipe e outros textos atribuídos a tradições que ficaram fora do cânone que a maioria conhece. Esses textos revelam uma ênfase diferente. Menos sobre regras externas e mais sobre uma recordação interna, uma anamnesis, a lembrança de uma origem esquecida. É importante dizer isto com clareza. Esses escritos são históricos, interessantes, controversos. Foram escritos em contextos específicos e, por várias razões políticas e institucionais, acabaram excluídos das coleções canônicas que dominaram a história religiosa. Isso não os torna automaticamente superiores ao que você já conhece, nem são substitutos de fé ou estudo. Eles oferecem uma perspectiva, a ideia de que existe um conhecimento vivencial, transmitido por práticas e gestos, que ajuda a pessoa a recordar sua fonte. E foi justamente essa ênfase no acesso direto que incomodou hierarquias que dependiam de mediações. Este contexto nos ajuda a entender por que alguns caminhos foram silenciados e por que certas práticas ficaram como sussurros. Agora, olhando para o mapa simbólico desse ensinamento, há algumas palavras que precisamos simplificar para que você possa segurar esse raciocínio sem se perder em termos técnicos. A mônada, em linguagem gnóstica, é a fonte primordial. Pense nela como a centelha original, a origem de onde emanarão todas as possibilidades. O demiurgo, por outro lado, é a imagem do arquiteto do mundo tal como o percebemos. Não necessariamente um mal absoluto, mas um princípio que organiza a matéria em estruturas que podem aprisionar a lembrança. Entre esses polos, operam os arcontes, padrões de distração, forças que mantêm nosso foco preso no externo, no consumo, na interpretação que nos separa da nossa intuição. Quando digo que há um alimento, entenda que o alimento atua contra essa distração. Ele não é uma solução mágica. É um estímulo que, repetido com atenção, cria espaço para que a memória viva volte a emergir. A anamnese, a recordação, não é apenas memória mental. É uma ativação somática, o corpo lembrando antes da mente nomear. Por isso, as práticas que vou descrever combinam atenção, toque e uma pequena declaração. 3 elementos com eficácia simbólica e potencial para provocar uma sensação de abertura. Repito, nada aqui substitui cuidados médicos ou psicológicos. Se você tiver condições de saúde que limitem movimentos, dores ou ansiedade intensa ao realizar práticas corporais, escolha a versão mental das instruções ou consulte um profissional. Os 3 alimentos que apresento agora têm nomes simples para que você não precise memorizá-los como jargões. Origem, percepção
e comando. Cada um trabalha em um ponto do seu corpo que funciona como uma espécie de nó de memória. Ao nutrir esses pontos com atenção, toque seguro e uma pequena frase de afirmação, você abre passagem para uma sensação de reconhecimento. Vou explicar cada um com detalhes práticos e alternativas para quem preferir apenas a versão contemplativa. Alimento 1. Origem. Este é o alimento da conexão com a fonte. Simbolicamente, ele aponta para a base do crânio, a entrada posterior para o cérebro, um local onde o corpo guarda registros sutis de estados anteriores. Se você optar por experimentar fisicamente, faça-o com cuidado. Sente-se firme, com a coluna ereta mas sem rigidez. Coloque as mãos suavemente na nuca, na região logo abaixo da base do crânio, onde a cabeça encontra o pescoço. Não pressione. Apenas deixe as mãos repousarem, como se fosse um contato protetor. Se não se sentir confortável com o toque, apenas imagine as palmas repousando ali. Enquanto mantém esse contato leve, respire de maneira consciente. Inspire contando 4. Expire contando 6. Deixe que a respiração leve um pouco mais de espaço para a percepção. Você pode sentir calor, uma leve vibração, um formigar discreto, ou pode não sentir nada. Tudo isso é normal. A proposta não é forçar sensação, mas oferecer um ambiente seguro para que a lembrança brote por si. Depois de algumas respirações, traga uma intenção simples. Abrir para a minha origem. Se preferir uma frase mais estruturada, use mentalmente as palavras que lhe dei antes. Eu lembro. Minha origem me guia. Desperta em mim. Não é necessário dizer alto. O impacto funciona igualmente por via interior. Alimento 2. Percepção. Este alimento alimenta a claridade e a abertura sensorial, a chamada segunda visão, que não é visão ocular, mas percepção ampliada. A sugestão é usar a lateral das mãos como antenas. Leve as mãos ao nível do peito, com as palmas viradas para baixo e os cortos das mãos voltados para fora, quase como se estivesse sentindo o ar ao lado do corpo. Movimente as mãos muito suavemente, apenas alguns centímetros, sentindo a temperatura do ar, a diferença entre as superfícies. A ideia é redespertar a sensibilidade das extremidades, porque mãos que percebem com presença ajudam a reorganizar a atenção. Se tocar as mãos entre si for mais confortável, faça isso. Passe a ponta dos dedos de uma mão pela lateral da outra, lento, como quem lê uma textura. Respire com atenção. Ao final de 3 respirações profundas, repita mentalmente uma pergunta suave. O que precisa ser visto agora? Permita que qualquer imagem ou sensação chegue sem julgamento. Caso não surja nada claro, observe a sensação de presença, o relaxamento, a leveza, a diminuição da agitação mental. Isso já é um sinal de movimento. Alimento 3. Comando. O terceiro alimento é o lugar da decisão consciente, o centro do peito, onde o pulso mais interno encontra a palavra. Coloque a mão direita, com um leve apoio, sobre o centro do peito, entre o externo e o coração. Mais uma vez, sem pressionar. Se não quiser tocar, apenas direcione a atenção internamente para esse ponto. O gesto simboliza assumir comando, não no sentido de dominação, mas em assumir a própria autoridade interior sobre a narração da sua vida. Aqui entra a declaração curta, que atua como um selo. 9 palavras que você pode dizer em voz baixa, ou apenas repetir internamente. Elas funcionam como um lembrete, uma ordenança gentil que ajuda a alinhar intenção e corpo. Se escolher pronunciá-las, faça-o com calma. Eu lembro. Minha origem me guia. Desperta em mim. Se preferir somente mentalizar, mantenha o mesmo ritmo e a mesma intenção. Acredite. A declaração não precisa ser dramática. O poder está na constância e no vínculo com o gesto e a respiração. Agora, eu sei que já ouviu isso antes em diferentes formas. Faça isto e sinta aquilo. Aqui é preciso reforçar 2 coisas essenciais. A primeira,
Nem todo corpo dá respostas sensoriais óbvias. Nem todo coração experimenta memória como imagem ou calor. A segunda, o que você sentir, seja uma onda de calma, uma lembrança, um pensamento agudo ou nada perceptível, é válido. A prática é um teste de alinhamento, não um veredito. Se não houver sensação, não se culpe. Observe com curiosidade. A anamnese pode ser lenta. O trabalho é paciente, não forçado. Vamos então fazer uma verificação guiada, combinando os 3 alimentos em uma sequência reduzida. Lembre-se de que tudo é opcional. Respeite seus limites. Se em qualquer momento você se sentir desconfortável, simplesmente pare e apenas respire. Sente-se com firmeza. Respire uma vez, consciente. Toque levemente a base do crânio, apenas o peso suave das mãos. Traga 3 respirações longas e transforme cada expiração em soltura. Em seguida, mova as mãos para as laterais, ou faça o gesto de sentir o ar com a lateral das mãos. Sinta se há alguma diferença de temperatura ou de textura no seu campo imediato. Mais 3 respirações. Por fim, coloque a mão sobre o centro do peito e, ao expirar pela 3ª vez, repita internamente: Eu lembro. Minha origem me guia. Desperta em mim. Permaneça alguns instantes nessa intenção. Observe o que muda na respiração, no tom do corpo, na calma do pensamento. Se nada mudar, observe isso também. Sem pressa, sem julgamento. Talvez tenha havido uma pequena alteração no ritmo do coração. Talvez apenas uma sensação de clareza mental por alguns segundos. Tudo é informação. A maioria das pessoas encontra, cedo ou tarde, um tipo de resistência. Esses pensamentos sabotadores são antigos e traiçoeiros. A tradição gnóstica às vezes os chama de arcontes. Hoje, traduzo esse termo como qualquer voz interior ou padrão mental que reduz você à dúvida, ao medo, ao sarcasmo que diz: isso é besteira. Você está imaginando coisas. Isso não vai funcionar. Quando esses pensamentos surgirem, não os alimente. Observe-os como nuvens passando no céu da atenção. Nomeie-os. Por exemplo, A. O cético. A. A ansiedade. E deixe que continuem sem seguir o impulso de lutar contra eles. A resistência perde força quando você não reage com raiva ou defesa. Ela perde o combustível da sua atenção. Em vez de respondê-la, volte à respiração, ao toque suave, à declaração. Repetição é o que constrói caminho. Além disso, há um medo legítimo de que práticas como estas sirvam para excluir, para criar uma elite espiritual. Quero afastar isso já. O convite aqui não é para um clube fechado. É uma chamada para que cada pessoa recupere sua autonomia espiritual, sem precisar depender exclusivamente de uma autoridade intermediária. O risco institucional que mencionei antes não é uma acusação pessoal contra crenças ou líderes, mas uma observação histórica. Quando um caminho oferece acesso direto à experiência sagrada, estruturas que dependem de mediação tendem a reagir. Isso não transforma a prática em perigosa, apenas explica por que ela foi, por vezes, silenciada. Também é preciso dizer, não estamos falando de prova científica. Estas práticas não avaliam nem substituem exames clínicos. Se você experimenta sintomas físicos incomuns, procure um profissional de saúde. As experiências subjetivas de presença ou calor não substituem avaliações médicas. Seja responsável consigo mesmo. Uma variação útil para integrar esses alimentos no dia a dia é transformá-los em micro-rituais de 3 minutos, a serem feitos ao acordar, antes de dormir ou em momentos de transição. 3 respirações conscientes na origem, um movimento suave das mãos para a percepção e uma declaração no comando. Pode parecer pouco, mas a consistência trabalha como adubo. Pequenas sementes, regadas constantemente, criam raízes. Outra alternativa, para quem segue uma rotina física mais rigorosa, é combinar essas práticas com higiene do sono, hidratação e redução intencional de estímulos digitais.
Essas medidas são auxiliares, não substitutos do trabalho interior. Ao praticar, é comum que histórias antigas subam à superfície. Memórias de controle, vergonha, incredulidade. Observe-as com compaixão. Elas podem ser entendidas como ecos das estruturas que chamamos de demiurgo, padrões que organizaram a experiência em torno do medo e da sobrevivência. Ao reconhecer essas vozes, você não anula a dor, você a contempla e a integra. A anamnese verdadeira inclui isso: trazer à luz o que foi esquecido, inclusive aquilo que dói. Há também uma dimensão comunitária importante. Despertar não precisa ser solitário. Quando pessoas se juntam para partilhar experiências, escutar e cultivar práticas de presença, o processo ganha suporte. Se você sentiu algum sinal de afinidade com o que descrevo, registre reconhecimento nos comentários agora. Isso cria um pequeno mapa de quem aqui está curioso e disponível para este alimento. Compartilhe uma palavra, não uma história longa. Um gesto de comunidade inicia conversas que podem ser recursos poderosos. Ao longo do tempo, se essas práticas encontrarem espaço na sua vida, é possível que a sensação de autoridade interior aumente. Decisões ficam menos atreladas ao medo do julgamento. Há mais alinhamento entre intenção e ação. A autonomia espiritual que descrevo é prática, não dogma. Ela se fortalece quando testada no cotidiano, nas conversas difíceis, nas escolhas profissionais, nas relações íntimas. O alimento que te propus não promete transformar externamente todas as circunstâncias, mas ensina a navegar desde um lugar mais centrado. Antes de concluir, quero voltar a um ponto que sempre provoca objeção: a legitimidade dos textos mencionados. O Evangelho de Filipe e os outros escritos encontrados em Nag Hammadi são reais, foram traduzidos e estudados. Eles são fontes históricas que oferecem pistas sobre correntes de pensamento antigas que valorizavam a experiência direta. Mas, por serem distintos das coleções canônicas, eles geraram debates. Minha intenção aqui não é dizer que eles anulam ou superam outras tradições sagradas. É mostrar que há, em diferentes livros e práticas, sementes que apontam para a mesma coisa. A lembrança de que você tem, dentro de si, um caminho de retorno à fonte. Use essas informações com discrição e senso crítico. Para encerrar este encontro, quero deixar uma imagem. Imagine que a consciência é uma panela sobre o fogo. Para cozinhar, você precisa do fogo certo, do alimento disponível e do tempo adequado. Os 3 alimentos que compartilhei são ingredientes simples que aquecem o reconhecimento. Nenhuma receita milagrosa. Apenas um cardápio de práticas que, repetidas, ajudam a transformar o bruto em nutritivo. É um trabalho de cuidado, não de pressa. Se esta mensagem tocou algo em você, se o convite fez sentido, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar a série sobre a ativação completa. Nos próximos vídeos, vamos aprofundar cada alimento, oferecer variações seguras e orientar como integrar esses gestos na rotina sem sobrecarga. Não prometo um resultado único para todos. Prometo práticas cuidadas, diálogo honesto e suporte para quem quiser seguir adiante. E por fim, cuide-se. Se em algum momento sentir-se inseguro com as sensações que surgirem, procure apoio apropriado. Um amigo confiável, um guia responsável, um profissional. Que a lembrança venha suave, que a origem se torne companhia e que você encontre apoio para caminhar. O alimento está diante de você. O próximo passo é escolher prová-lo com atenção.